O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e minhas irmãs, nós estamos no quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Jesus, ele se diz pão da vida, diz porta, e outros, eu sou, eu sou, eu sou. Hoje ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida. A gente vai compreender um pouquinho melhor o significado do bom pastor. A imagem do pastor, ela é recorrente na Bíblia. Pode encontrar isso, por exemplo, no capítulo 34 de Ezequiel, falando sobre os bons pastores e sobre os maus pastores, aqueles que cuidam do povo e aqueles que maltratam o povo, aqueles que utilizam do povo para atingir os seus objetivos. Portanto, há pastores fiéis e pastores infiéis. Isso já é comum no Antigo Testamento. Também no Antigo Testamento, Deus se mostra como o pastor, o bom pastor que cuida dos seus, que cuida de nós, que cuida do seu povo. Nós vemos isso naquele salmo que é tão conhecido de todos nós, é o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, por verdes prados minha, e leva por pastagens, ainda que eu passe pelo vale estreito, nenhum mal eu temerei, pois seu bastão e seu cajado me dão a proteção. Acredito que todos conheçam, é um dos salmos mais conhecidos, mais rezados, mais estimados pelo povo de Deus. Este salmo, ele é, além de conhecido, ele diz dessa característica também de Deus como pastor. Mas a novidade do texto de hoje é que Jesus, ele se apresenta, ele se declara em primeira pessoa, eu sou o bom pastor. Então, existem pastores que são bons, que cuidam, são fiéis às ovelhas, tá? No aprisco, no cuidado com aquelas ovelhas no campo, mas ele diz, eu sou o bom pastor. Declara em primeira pessoa, eu sou o bom pastor. E hoje nós lemos um texto que faz parte do capítulo 9, melhor 10º de João. É a continuação do capítulos, ou dos capítulos anteriores. É uma resposta a uma discussão grave, difícil que Jesus está tendo com os fariseus, com aqueles doutores da lei, com as pessoas responsáveis pela religião na época de Jesus. Porque Jesus cura um cego. Jesus é o bom pastor, faz o bem. Eu sou a luz do mundo. Ele traz a luz aos olhos e à vida daquele homem. E eles implicam com Jesus justamente porque Jesus fez o bem. E várias vezes no Evangelho, porque Jesus curou em dia de sábado. Não pode curar em dia de sábado,
Jesus está fazendo o bem mesmo assim. São contradições da religiosidade daquele tempo. Então, é uma continuação, o texto de hoje, dessa trama que está acontecendo, que João narra para nós aí, dessa cura desse homem, desse cego. Diante dos pastores que não pastoreiam e que não cuidam, como era o caso desses pastores religiosos, Jesus diz que nós ouvimos hoje: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor não suga a vida das ovelhas, o contrário, o movimento é o contrário. O bom pastor dá a vida às ovelhas, Jesus dá a vida a nós. Nós ouvimos na primeira leitura que Jesus é a pedra angular e não há outro nome no qual nós podemos ter a salvação. Jesus é esse Senhor que nos dá a salvação, é o bom pastor, com B maiúsculo, com P maiúsculo, bom pastor, é o pastor, pode dizer assim. E o que significa dizer que Jesus é o bom pastor, ou belo pastor, de acordo com a tradução? Significa dizer que ele é o pastor verdadeiro, ele é o pastor modelo. Queremos saber como é o pastor de verdade, queremos saber como é o bom pastor, temos que olhar para Jesus. Ele é o modelo, ele é o pastor modelo para todos nós. Nós podemos nos perguntar, mas por que então ele é o pastor verdadeiro? Por que ele é o bom pastor? A resposta está na palavra de hoje. Ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Por que ele é bom? Porque ele é o modelo? Porque ele não suga a vida, ele não atrapalha a vida, ele não é um empecilho à vida, mas ele dá a vida, ele se doa, ele salva. E isso ele faz por cada uma das suas ovelhas, por cada um de nós. Ele não dá a vida por obrigação, mas por verdadeira dedicação, por doação, por amor. Nós vemos isso aqui: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la, tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Ele faz isso tudo por amor ao Pai, por amor a cada um de nós. Não porque é obrigado, não porque é um peso para ele amar as ovelhas, não porque tem que fazer isso, porque ele ama de verdade. Na época de Jesus existiam dois tipos de pastores: os mercenários, que é dito no evangelho de hoje, e os pastores que são fiéis. Os mercenários, eles fazem aquele trabalho por dinheiro, por receber. Se vier ameaças, vier um bando para roubar as ovelhas, o mercenário, ele simplesmente abandona as ovelhas. O mercenário tem interesse no dinheiro. O mercenário não tem interesse nas ovelhas. Jesus, ao contrário, é o bom pastor. Os bons pastores, e Jesus é o bom, eles dão a vida pelas ovelhas. Eles não cuidam da ovelha por questão de dinheiro, por interesse próprio, mas porque eles querem dar a vida pelas suas ovelhas. Eles têm verdadeiro amor. Isso é muito interessante. Essa notícia que Jesus é o bom pastor é maravilhosa, porque cada um de nós pode se sentir muito cuidado por Deus, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o pastor. Nós conseguimos discernir quando a gente estiver um pouquinho mais atento, quando a voz é a voz do pastor e quando a voz é a voz do mercenário, ou a voz do lobo que se aproxima. E hoje nos meios de comunicação, na internet, existem pastores, o bom pastor continua falando lá, existem maus pastores que só querem tirar proveito próprio, que vendem ideias ilusórias da vida, ideias ilusórias de uma vida sem sofrimento, por exemplo, de tudo na tranquilidade, uma vida sem problema, uma vida só de prazeres, de tranquilidade, de bem-estar, uma vida fácil. E existe também os mercenários que estão vendendo aí, mas porque eles se preocupam com o povo, com seus interlocutores? Não. Eles querem ganhar o próprio dinheiro. Também existem lobos que só querem a carne da ovelha. Eles matam e tiram proveito. Mas existem também bons pastores. São
trazendo a palavra do bom pastor, ou aqueles que trazem uma palavra de utilidade, mesmo que não seja no contexto religioso, mas traz algo verdadeiro, traz algo que seja útil. Então, isso está presente. Mas também ao nosso redor nós temos pastores, nós temos lobos e temos mercenários. O tempo todo, isso não é uma novidade do nosso tempo. Mas cabe à ovelha discernir e ouvir a voz do bom pastor. Como aqui dizendo, essa voz não é a voz do pastor. Eu consigo escutar a voz do pastor. Essa voz não está de acordo com a palavra de Deus. Isso cabe a cada um de nós. A ovelha, ela tem uma dificuldade de enxergar, ela não enxerga bem. Por isso, ela tem que escutar a voz do pastor. Cada um de nós, apesar das nossas fraquezas e dificuldades, podemos escutar a voz do bom pastor. Só Ele quer nos trazer a vida. Se nós somos cuidados por Jesus, que é o bom pastor, nós também precisamos, e somos ovelhas, nós também de alguma forma somos pastores. Se nós somos cuidados, nós precisamos também cuidar. É a missão de cada um de nós. Se somos cuidados por Jesus, precisamos cuidar uns dos outros. Temos Jesus como nosso pastor, modelo, e não há dúvida, no dia a dia precisamos também sermos pastores, cuidar uns dos outros. Isso é bem prático e bem vivencial, difícil muitas vezes. Precisamos também, como Jesus, que é o nosso modelo, dar a vida pelo nosso rebanho, dar a vida pelas nossas ovelhas. Vocês são esposo e esposa, são pastores um do outro. Os cuidados mútuos, as necessidades. E também vocês são pastores dos filhos, dos pais e dos irmãos. Devemos ser pastores o quanto for possível também no nosso trabalho, nossa escola, nosso estudo. Tantas pessoas precisam de um bom conselho, tantas pessoas precisam de uma ajuda, vez ou outra. Também com os nossos colegas, com os nossos colaboradores, todas as pessoas, podemos nós também nos perguntar, rezamos por essas pessoas? Você e eu, nós rezamos por essa pessoa que está passando por esse problema nesse momento? Nos preocupamos realmente com as pessoas que estão perto de nós? Fazemos algo para alegrar a vida de alguém, para tornar a cruz dessa pessoa um pouquinho mais leve? É você sendo pastor. Também na igreja, o que a gente faz de trabalho pastoral na igreja deve ser realmente nesse sentido, o cuidado. Eu colaboro com Jesus, que é o bom pastor. Por isso eu busco acolher bem, por isso eu busco servir bem ao altar, por isso eu busco preparar bem a leitura, os cantos, para que as pessoas possam fazer uma experiência bonita com Deus. O povo de Deus vem à igreja. Também cada um de nós é chamado a ser, você é chamado a ser pastor, tendo como modelo Jesus, que é bom pastor. Nunca o mercenário, muito menos o lobo. Jesus nos ajude também nessa missão que Ele confia a cada um de nós. Ele confia preciosidades às mãos de vocês, pais, que são os filhos. Confia também preciosidade nas mãos nossas, filhos. Às vezes são os nossos pais que demandam algum tipo de cuidado. Podemos ser pastores. Mas também, em um terceiro ponto, para finalizar, hoje é o domingo do Bom Pastor e hoje nós rezamos pelas vocações sacerdotais, religiosas, vocações leigas, por todas as vocações. Jesus diz, pedi ao mestre, pedi a messe, pedi pela messe, porque os operários são poucos, a messe é grande, pedi ao Senhor da messe que envia operários. Hoje, portanto, é dia de rezar pelos nossos pastores. Eles têm dado a vida pela comunidade. Você, uma pergunta para cada um de nós aqui. Você reza pelo seu pároco? Você já rezou por ele? Estamos rezando no nosso caso aqui da paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, pelo Padre Giovanni, pelo Padre Moacir, pelo Padre Kleber, pelos demais padres que atendem a comunidade, pelo diácono, por exemplo, José, que se prepara para a ordenação sacerdotal, para também ser cuidador do povo, demais seminaristas, Frater Jean, Gabriel. Você reza para que Deus mande vocações para a igreja? Nós precisamos de cuidado, todos nós precisamos de cuidado. Não é só para batizar,
ter os casamentos e assistir os casamentos, mas precisamos de verdadeiros pastores também na internet, precisamos de verdadeiros pastores na nossa vida, na nossa comunidade. Em um momento ou outro precisamos tirar um conselho com essas pessoas. Quem foram os pastores que passaram pela sua vida e fizeram bem? Hoje é o dia de nos lembrarmos dele e rezarmos dele. Nós, inclusive, nesse dia queremos rezar por 2 pastores bem próximos a nós que estão no hospital. Padre Luiz Cláudio Casarim, espera de uma cirurgia no Rio de Janeiro, trabalha lá. Ele é da nossa paróquia. Também o Padre Paulo Rios, que se encontra hospitalizado em Pindamonhangaba já fazem vários dias. Foram pastores que deram a vida, melhor, Padre Paulinho deu a vida aqui pela comunidade. Padre Luiz Cláudio também está dando a vida lá no Rio de Janeiro, em outros lugares, já esteve na Angola, deu a vida, está dando a vida pelo povo de Deus. Por isso é dia de rezarmos por essas pessoas, mas também por aqueles que estão vindo, pedir para que Deus coloque muitos seminaristas nos seminários, para que mande vocações para as comunidades, para que também o povo de Deus seja alimentado, seja cuidado por esses pastores. Reze pela perseverança do seu padre, do seu pároco, pela bênção na vida dele, assim como todos nós precisamos, também eles precisam de graças e bênçãos de Deus. Nós rezamos também por aquelas pessoas que foram pastores na sua vida, na minha vida, catequistas, também religiosos, religiosas, pai ou uma mãe, que te orientou, que te deu um bom conselho, que te ajudou, que cuidou de você. Como é bom nós nos sentirmos cuidados por Deus através de tantas pessoas, mas também nós precisamos sempre mais renovar a nossa atitude de cuidado para com aqueles que Deus nos dá, tanto os nossos pastores como também as pessoas que estão próximas a nós. Jesus, o bom pastor, nos ajude a nos sentirmos sempre cuidados por Ele, também cuidarmos verdadeiramente uns dos outros. Amém.